Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical em Casa, a paz do Senhor para todos. Como é que foi na semana? Foram na semana abençoada, uma boa semana para vocês, deu tudo certo, todos os projetos que vocês tinham foram concluídos, o Senhor os abençoou, deu livramento? Amém, então seja grato nesse dia. Essa é mais uma Escola Dominical em Casa, classe de adultos, nós estamos tratando aqui nessa escola dominical da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Hoje nós estaremos tratando da lição número 7 do livro Legados de Fé, da revista Legados de Fé, e que essa lição trata sobre Davi. Davi, não tenham medo dos gigantes. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Tá? Vamos orar? Para a gente poder começar agradecendo a Deus o privilégio de estudar um pouco mais da sua palavra. Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti. E nós queremos Te agradecer pelos livramentos que o Senhor nos deste, Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, que nos acompanha todos os dias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, e também pedimos que o Teu Espírito seja conosco agora e que nós possamos, Pai, fazer, Senhor, segundo a Tua vontade, aprender mais de Ti, cuidar mais, Senhor, das Tuas coisas, da Tua palavra, crescendo de glória em glória, estando mais próximos de Ti. Que essa classe seja uma classe que nos aproxime mais de Ti e que nós possamos aprender lições valiosas para que possamos usar no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Davi e em específico sobre vamos pegar o fragmento da luta de Davi contra gigante. Isso está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, nos versículos de 12 a 50. Eu não lerei todos esses versículos, mas eu quero contextualizar para a gente saber. Eu vou ler o versículo 20, vou começar lendo o versículo 22. Lerei pedacinhos para a gente entender um pouquinho, mas eu quero contextualizar. No capítulo 16, que é o capítulo anterior, Davi foi ungido rei. Então, qual era o contexto aí dessa batalha? Davi tinha sido ungido rei. Por que Davi foi ungido rei? Porque Saul desobedeceu a Deus. Saul não fez o que era bom para Deus e Deus disse: olha, porque você não me obedeceu, porque você não fez a minha vontade, porque você está achando que tudo que você consegue está na força do seu braço. É mais ou menos isso, não é literalmente isso que está no texto, no capítulo 16. Porque você fez o que você achou que estava certo e não fez o que eu mandei, a sua descendência não herdará o trono. Eu levantarei um novo rei segundo o meu coração. Eu levantarei um novo rei e esse novo rei governará Israel. Isso foi o que deu mote para o capítulo 16, onde Deus disse a Samuel: Samuel, até quando você vai ficar pedindo e falando por Saul? Eu quero que você unja um rei. Vá, né, Deus falando a Samuel, vá à casa de Jessé e lá eu vou ungir um novo rei. Samuel obedientemente foi à casa de Jessé. Jessé pegou os seus filhos, todos menos Davi, e colocou todos os seus filhos um a um para que Samuel olhasse e visse: esse é o rei. Deus dizia: olha, não olha a aparência, não é esse. Eu vejo o coração, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os filhos que Jessé tinha para mostrar. E Samuel fala para Jessé: Jessé, só tem esses? Aí Jessé fala assim: tem um que está lá, né? Ele era tão esquecido, alguns dizem que Davi, na verdade, alguns estudiosos consideram que Davi não era um filho do casamento de Jessé, era um filho de uma outra relação, alguns estudiosos falam isso, por isso ele era esquecido, por isso ele estava tomando conta das ovelhas, não é ele. Não, alguns estudiosos, alguns teólogos falam assim: o fato de Jessé não ter chamado Davi pode sinalizar que Davi é fruto de uma relação que não é a relação do casamento. Ou seja, ele era um filho bastardo. Então Jessé nunca ia imaginar que Davi ia ser o rei. Como é que um bastardo vai ser rei?
né? Essas são alguns estudiosos, é uma linha de pensamento de alguns estudiosos, de alguns teólogos, tá? Pelo fato de Jessé não ter chamado Davi logo de imediato. Ele chamou todos os outros menos Davi. E quando foi questionado, disse assim, ele tá lá tomando conta da ovelha, é moço, tipo, não pode ser ele. E Samuel manda chamar Davi. Quando Davi chega, Deus disse, é ele. Samuel unge Davi e Davi continua a vida dele lá, né? Não foi ungido imediatamente, se tornou rei. Não, Davi voltou a cuidar das ovelhas. Só que houve um episódio, isso tudo está no capítulo 16, um episódio em que, por conta do Espírito de Deus ter se apartado de Saul por conta da sua desobediência, Saul passa a ser incomodado por um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele incomoda Saul de tal maneira que ele fica transtornado. E nada consegue acalmar Saul. Alguém disse, né, que alguém apresenta Davi como um adorador e que Davi, ao tocar, provavelmente iria acalmar o rei. Então, Davi é chamado, apresentado a Saul. Ninguém sabe que Davi foi ungido, a não ser Samuel e os membros da família dele. Ninguém conta para Saul com medo de que matem Davi. E Davi vai servir ao rei atual. Davi vai tocar e cantar louvores a Deus para acalmar Saul. Então, ele acalma Saul com o seu louvor. E inicia o capítulo 17 com Saul, quando o exército de Israel, de frente ao exército dos filisteus, e todo dia, né, ia ter uma guerra, era uma guerra iminente, todo dia saía um gigante enorme, Golias, e que afrontava o exército, dizendo assim, olha, venha lutar, alguém do exército venha lutar comigo. Se o exército lutar e me vencer, nós filisteus seremos seus escravos. Se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Só que ninguém tinha coragem de lutar contra aquele gigante. Nem Saul, que era o rei. Tudo bem que Saul já estava avançado de idade, mas Saul era um homem alto, de porte alto. A palavra diz que ele era alto, né? Então ele tinha um porte bem alto. E ninguém vai, todo mundo tem medo. Nesse meio termo, enquanto todo dia Golias vai se apresentar em frente ao exército, vai falar mal, vai amaldiçoar o exército de Israel, vai amaldiçoar Deus, né? Vai falar mal de Deus, vai amaldiçoar Deus, Davi está cuidando lá das ovelhas. Ele é moço, ele não é soldado ainda, ele não tinha, vamos dizer assim, se alistado. E o pai dele, ele está lá cuidando das ovelhas. Esse é o início lá no versículo 12, né? Ele está cuidando das ovelhas e o pai fala assim, Davi, vem aqui, vai lá ver seus irmãos que estão na guerra, veja como é que eles estão, leve mantimentos para ele, leve presentes para os generais e veja como eles estão e volte. Então Davi obedece a seu pai, prepara tudo que seu pai manda. As ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade, ele coloca um empregado para tomar conta, ele não larga as ovelhas para lá, ele é muito cuidadoso com isso, ele deixa alguém lá tomando conta das ovelhas e vai. Então, esse é o texto, Davi chegando no arraial, eu vou ler o versículo 22, deixando as coisas para ir procurar seus irmãos. Essa é a hora que eu vou ler o texto, no versículo 22, tá? O versículo 22 diz assim, Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seu irmão se estavam bem. Foi a ordem que o pai deu, né? O pai mandou ir lá perguntar se os irmãos estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara e Davi ouviu. Davi prestou atenção. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo assim: farão o homem que o ferir. Aí eu vou pular agora para o versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Agora vou pular para o versículo 42. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Esse é o texto. Então, eu peguei o texto em que Davi escuta, e a reação de Davi é: quem é esse cara que está blasfemando contra o Deus vivo? Né? Ele se apresenta a Saul e diz assim: olha, eu tenho experiência de matar seres muito maiores do que eu, porque Deus me dá estratégia e eu os mato. E quando o filisteu vai falar com ele, ele diz o seguinte: o filisteu o afronta, ele olha para o filisteu: eu não estou vindo, cara, eu estou indo contra você com o Deus vivo comigo. Estenda, o Senhor dos exércitos está comigo. Então você vai saber que é Deus em Israel. E aí eu quero começar a aula. Né? Você entendeu todo o contexto, o início da aula é enorme, só para a gente entender o texto. Né? Então, vamos entender Davi. Eu anotei algumas características que o texto fala, eu vou falar com vocês, para vocês entenderem. Primeira coisa, a aparência física de Davi. Davi era moço, nesse caso aqui. Né? Ele devia ter aí uns 16 anos, mais ou menos. Ele era moço, então era novo, ele não tinha experiência de guerra. O que Davi fazia era apacentar ovelhas. Mas, além de ser moço, ele tinha uma boa aparência, ou seja, ele era bonito. Né? Devia ser, né? Porque o cara, depois, mais à frente, com a mulherada, um negócio terrível, né? Ruivo, brincadeiras à parte. Essa foi uma piadinha de mau gosto, né? Mas tudo bem. Mas a palavra fala que Davi e o seu filho Salomão não podiam ver uma mulher, né, que casava. Ruivo, ele era ruivo, ele tinha belos olhos, né? E ele tinha boa aparência. Essa era a fisionomia, vamos pensar assim. Imagina um rapaz de cabelo ruivo, né? De boa aparência, com o rosto bonito, com os olhos bonitos, provavelmente
O que eu estou tirando do texto, quando você pega e diz assim, ele tinha belos olhos. Quando é que você diz que ele tinha belos olhos? Quando os olhos, né, além de serem bonitos, não, são expressivos. Eles são olhos que quando você olha, você vê que é ali sentimento, a força, né? Provavelmente Davi transmitia isso com o olhar, né? Ele era adorador, então ele fazia louvores. Tem muitos salmos que são... Os salmos, na verdade, eram hinos cantados, né? Então, os salmos, ele fez muitos salmos, ele adorava, ele era um adorador. Eu imagino Davi com suas ovelhas no campo à noite, né? Pegando a sua harpa e cantando, né? A sua lira, a sua harpa e cantando, né? Louvores a Deus. Então, ele era um adorador. Depois, ele se torna forte, né? Ele passa a treinar, ele passa a guerrear, ele passa a ter estratégias de guerra, ele passa a ser um guerreiro, então ele se torna forte, valente, homem de guerra, né? A palavra, em alguns trechos mais à frente, diz que ele era sisudo em palavras, provavelmente ele era um cara mais introspectivo, né? E a grande característica de Davi era: o Senhor é com ele. Então, tanto que Saul diz, olha, que o Senhor esteja contigo. O Senhor era com Davi o tempo todo. Então, o Senhor não se apartava de Davi. Mesmo Davi fazendo as coisas que fazia, os erros de Davi, Davi prostrava seu joelho, pedia perdão e ele, uma coisa muito importante de Davi, Davi não errava 2 vezes na mesma coisa, tá? Davi podia errar e errou um monte, mas Davi nunca errava 2 vezes na mesma coisa. Ele errava, Deus o corrigia, ele pedia perdão, se humilhava, se prostrava, levantava dali perdoado. Vida que segue, não faço mais isso. Isso a gente tem que aprender com Davi, né? Mas essa é uma outra história. Agora vamos olhar o texto. O que Davi nos ensina neste texto específico? Neste texto específico, Davi nos ensina... Minha cadelinha falando alto aqui. Davi nos ensina, primeira coisa, que ele era obediente. Então ele pegou lá, ele obedece, o pai lhe dá uma ordem, ele imediatamente obedece ao pai e vai ter com os irmãos. Ele era responsável, porque ele podia, mesmo sendo um garoto, ele podia obedecer ao pai, largar as ovelhas lá no campo, sem cuidar delas. Quando eu voltar, eu vejo como é que ficou. Não, eu vou obedecer meu pai, mas eu tenho um trabalho. Meu trabalho é apacentar ovelhas. E para que o meu trabalho não se perca, para que eu não perca o patrimônio da minha família, eu vou colocar alguém tomando conta das ovelhas. Outra coisa é que Davi era atento ao que estava acontecendo à sua volta. Davi não era alguém que se escondia, que não prestava atenção no que estava acontecendo. Davi, se você olha o texto que eu li, Davi estava conversando com seus irmãos e Golias chega para afrontar. Ele podia até continuar conversando com os irmãos, a ordem dele era saber como é que os irmãos estavam. Davi presta atenção no que está acontecendo. Então, ele tem uma visão do que está acontecendo. Olha, está saindo um filisteu afrontar o exército do Deus vivo. O exército não está fazendo nada, está todo mundo com medo. O olhar das pessoas é para o gigante, para o tamanho do gigante. E Davi fala assim, não, vocês têm que olhar para o tamanho do Deus. Tanto que outra característica deste texto é que Davi era zeloso com o nome do Senhor. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? Ele gera uma indignação, aí vamos dizer assim, uma ira, mas uma ira no sentido de não podemos deixar isso continuar. Ele está afrontando o exército do Deus vivo, ele está afrontando a Deus. Está dizendo que Deus não vai nos proteger, não vai nos salvar. Quem é esse?
Nesse momento, eu não li o texto, mas é importante depois vocês lerem, o irmão dele, o mais velho, olha para ele e começa a falar coisas erradas para ele. Começa a falar, diz assim, o que você está fazendo aqui? Bem sei, bem te conheço. Ele diz assim, ó, por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi, que fiz eu agora? O irmão quando o irmão escuta Davi sendo corajoso, ao invés de ele incentivar Davi, não, ele vai lá, ele já sabe que Davi é rei, que Davi foi ungido rei, e aí as palavras demonstram aí de certa forma uma raiva, uma indignação, porque quem fala disso é o Eliabe, que era o irmão mais velho, ou seja, a princípio, se você for pensar dentro da cultura de Israel, o mais velho é que deveria ser o rei, não o mais moço. E aí ele fala para o Davi tudo que o Davi não tinha feito. Por que você veio para cá? Você deixou aquelas poucas ovelhas lá abandonadas? Você é presunçoso. Não, nada disso Davi era. Davi estava obedecendo, deixou as ovelhas sob o cuidado, ele foi cuidadoso. Nada do que o irmão tinha dito era verdade. Ele não era presunçoso. Ele estava falando como alguém que o Senhor era com ele, então ele sabia o que ele estava falando. E aí ele responde para o irmão, o que eu fiz agora? Ele podia dizer assim, você está falando o quê? Olha, meu pai foi quem me mandou, eu deixei as ovelhas com um empregado tomando conta delas, elas não estão abandonadas e eu não sou preso. Ele podia ter batido boca com o irmão. Ele foi sábio nessa hora, né? E disse, o que eu fiz? Então Davi já demonstrava ali uma sabedoria de evitar conflito, né? Ele evitou conflito com o irmão. Ele viu que provavelmente ele viu que não valeria a pena e ele não entrou em conflito. Ele falou assim, o que eu fiz? O irmão não teve o que falar. Ele falou assim, o que eu fiz agora? Outra coisa que o texto fala, que a gente aprende, é que Davi se coloca à disposição. Olha, tem um problema. Esse problema está aí. Ele é grande, ele é enorme, mas ele precisa ser resolvido. Isso precisa se encerrar. Esse problema não pode mais afrontar a vida, né? Ou no caso, o exército do Deus vivo. Aí eu trago para a gente. Esse problema não pode nos afrontar como filhos do Deus vivo. Esse problema não pode ser maior do que o meu Deus. Então, Davi se coloca à disposição para resolver o problema. E, Mona, tá vendo aqui? A minha colega não posso nem gravar aula, porque eu tenho uma colaboradora, né? E ele se coloca à disposição para lutar. Ele se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus, né? Outra coisa que ele faz é que, para justificar a sua experiência, ele pega e ele se coloca à disposição. Ele se coloca à disposição para fazer. Então, ele mostra a experiência, se coloca à disposição. E ele, ao invés de usar as armas que lhe são oferecidas, porque Saul, eu não li o texto, mas Saul oferece a sua própria armadura para que ele vá à guerra contra Golias, e a armadura de Saul não vai caber em Davi. Ele é muito maior. Saul já é um homem experiente, alto, Davi ainda é um moço. Então a armadura com certeza. Então a experiência do Saul, ou seja, a armadura do Saul não vai caber em Davi. Então Davi escolhe as suas próprias armas, as armas com que ele está habituado, ou seja, ele está habituado a lutar com uma funda, a defender as ovelhas com uma funda. É com isso que ele vai usar as suas próprias armas. E ele não vai tentar pegar algo de outra pessoa para fazer. Não, ele vai usar a sua experiência, as suas próprias armas. E ele vai fazer outra coisa, ele vai aplicar a fé e o poder de Deus. Então ele vai lá e diz assim, ele tem intimidade com Deus, ele conhece a palavra de Deus e ele tem experiência com Deus.
Então, conhecer a palavra e ter experiência com Deus, deu força para Davi ir pelejar contra o filisteu Golias, o gigante, o grande gigante. Então, Davi, né, traz todas essas características aqui neste texto que ele demonstra e que são nossas. Se eu obedecer ao Senhor, se eu for responsável com as coisas que Deus coloca nas minhas mãos, todas as coisas. Davi já tinha sido ungido rei e continuava pastor de ovelhas. Então, não é... E ele continuava responsável. Ele podia dizer assim, olha, eu sou o rei agora, não vou fazer nada. Não. Vida que segue. Eu sou o rei de direito, mas não sou de fato. Até eu ser rei, eu ainda tenho um bom caminho para percorrer. E se eu tenho um bom caminho para percorrer, eu vou ser zeloso com o que eu tenho agora. Ah, eu tenho um sonho, vou falar de trabalho, né? Eu tenho um sonho de ser gerente da empresa que eu trabalho, mas hoje eu sou recepcionista. Seja um excelente recepcionista, seja responsável por aquilo que Deus colocou na tua mão. Não faça com negligência, não faça aborrecido, glorifique a Deus em tudo que você faz. Davi é exemplo disso, né? E outra, muito legal a gente olhar também, que esse texto ele nos ensina assim, que Deus às vezes nos coloca em situações e que a gente não está esperando, mas essas situações, essas circunstâncias são para que a gente, primeiro, glorifique o nome dele e que a gente prove a nossa fé. Então eu glorifico o nome de Deus e eu provo a minha fé. Então Davi, ele provou a fé porque ele disse, Deus está comigo e eu vou matar esse filisteu. Ele declara isso, ele visualiza isso, ele declara com detalhes para o filisteu o que vai acontecer, porque ele já tinha visualizado, ele já tinha imaginado, ele já tinha, por fé, visto que isso iria acontecer. E ele glorifica, ele diz assim, mas eu não vou fazer pela minha força, eu vou fazer isso em nome do Deus de Israel. E você saberá que há Deus em Israel. Ele diz assim, olha, eu vou fazer porque você vai saber que tem Deus em Israel. Todos saberão que há Deus em Israel. E ele não está fazendo pelo seu próprio nome, ele está fazendo em nome de Deus. Outra coisa interessante de Davi que a gente aprende aí é que Davi em nenhum momento criticou o exército ou Saul pelo medo que eles tinham. Nenhum momento, não tem nenhuma palavra que se dizendo, vocês são bobões, olha, medrosos, Davi não afronta ninguém. Davi, mesmo sabendo que as pessoas estão com medo, ele não critica. Ele vai lá, olha, vocês não estão, estou imaginando, olha, vocês não estão com condições agora de resolver esse problema. Eu tenho, eu vou resolver. Ponto. Prático. Acho que é por isso que ele era sisudo em palavras, né? Prático. Ele vai e se oferece para lutar, tá? Outra coisa que você aprende, que você pega Davi, todo mundo conhece a historinha. Davi vai lá, pega o seu cajado de pastor, né? É muito interessante ser simbólico, a gente pode falar, inclusive, da questão de que esse texto é um texto que é para testificar a unção de Davi como rei, né? Mas ele pega o seu cajado, que é o seu instrumento de trabalho, ele pega a sua funda, né? Que é tipo um estilingue israelita, né? Roda e a pedra roda por cima da cabeça e com a força que você faz, você lança a pedra. E ele vai e escolhe 5 pedras, né? Para poder fazer lutar contra Golias. E é com essas armas que ele vai. Porque são as armas que ele conhece. E aí Deus dá a estratégia. Se você olhar e você pegar na internet, né, eu ainda não sei editar vídeo, mas eu vou aprender. Dentro de toda a couraça, assim, principalmente o capacete, o único lugar do capacete em que você tinha vulnerabilidade é aqui.
Então Davi foi tão preciso. Qual é a estratégia? Aí você olha, pelo que aconteceu, você imagina. Davi falou assim, bem, eu vou pegar a funda, vou acertar na testa, no lugar certeiro, ele vai desmaiar, ele vai cair, eu vou pegar a espada e vou cortar ele. E Davi pegou a própria espada de Golias e o mata com a sua própria espada. Ele vai pegar aqui. Então Deus dá a estratégia. Você está no meio de uma batalha, tem um gigante na sua frente. Respira, ora, aguarda a estratégia, porque Deus vai dar a estratégia, porque vai conduzir a vitória. E por isso que Deus nos dá habilidades para a gente passar por isso. Por isso que as experiências de Davi, anteriores com o leão e com o urso, o prepararam para essa situação. Então, quando Deus nos dá experiências, Deus nos dá situações em que as nossas habilidades, e assim foi com Davi, nossas habilidades vão crescendo, né? A gente hoje, no mundo corporativo principalmente, mas isso já está indo para todos os lugares, você tem as competências, né? Deus vai te dando competência. O que é uma competência? Vou pegar a base, hoje é até maior do que isso. As competências no mundo corporativo são o chá. Alguém já deve ter ouvido falar disso. O que é a competência? A competência é a união do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, você aprende algo, você faz esse algo, mas você tem que fazer, mas para você pode conhecer e não fazer. Você pode até fazer sem ter um conhecimento profundo daquilo, fazer por repetição. Mas se você não tiver a atitude que Davi tinha de tomar a frente, de tomar a rédea para vencer os desafios, você não vai conseguir. Então Deus vai te dando os conhecimentos, vai te dando a habilidade e vai fortificando a sua atitude para que você resolva os problemas. É isso que o texto fala. Então Deus foi lá, bota um leão, bota um urso. Pô, conseguiu o leão, conseguiu o urso. Qual foi a estratégia? Como é que eu fiz? Eu fiz desse jeito. Eu consigo usar isso agora na situação do Golias? Davi entendeu que sim. Então, vamos fazer igual. Tá? Então, Deus vai nos dando, vai aprimorando as nossas habilidades, as nossas competências, para que a gente possa crescer mais. Tá? Mas entenda hoje que é importante o diferencial de Davi. Davi não era guerreiro. Então, todos os outros que estavam no exército tinham uma habilidade que Davi não tinha. Mas o que diferenciou todos de Davi? A atitude. Tá? Então, a atitude é tudo. Eu tomar a rédea da minha vida, eu tomar a rédea daquilo que eu tenho que fazer e eu ter a atitude de fazer. Né? Não basta só conhecer, não basta só conhecer a palavra, se eu não coloco em prática. Se eu não tenho atitude de colocar em prática, o que adianta eu conhecer? Até o diabo conhece. Bem, existe um livro chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, de Charles Swindoll. Não sei como é que fala isso, é em inglês, né, gente? Eu não sei. Mas o Charles, que escreveu esse livro, ele aponta 4 lições, eu vou pegar as quatro principais lições desse texto. Diz assim ele: enfrentar gigantes é uma experiência que intimida. Então ele fala, enfrentar gigantes intimida. Quando vem um problema, uma situação, né, uma doença grave, o falecimento de alguém muito querido, perder o emprego, tudo isso, estou falando de alguns, né? A pandemia é um gigante que intimida. Mas é um gigante que intimida se eu tenho fé, se eu estou em Deus. Isso não vai acontecer. Outra coisa, que guerrear pode ser uma experiência solitária. Você vê que Davi teve que ir sozinho para o arraial. Então, às vezes, você não vai ter ninguém à tua volta. Mas você vai ter a maioria, que é Deus. Se Deus está com você, te dando estratégias, te dando formas, e disse assim, vai que eu sou contigo, não importa se você não tem mais ninguém do teu lado, não tem nenhum familiar, não tem um amigo, não tem ninguém. Vá na sua força. Mas entenda, você tem que ouvir Deus, ver as estratégias de Deus e ouvir Deus dizendo assim, vai. Tá?
Então, que é a terceira lição que ele fala. Confiar em Deus é uma experiência estabilizadora. Por que estabilizadora? Porque ela vai te dar vai te tornar estável, equilibrado para olhar o problema, olhar sem desespero, olhar sem medo, um olhar de quem? Olha, eu estou com um problema, eu tenho que resolver. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que enfrentar. E a outra coisa é que conquistar a vitória é uma experiência memorável. Então, quando eu tenho a vitória, o que eu quero fazer? Eu quero falar para todo mundo, eu guardo isso na minha memória, dependendo da situação, hoje, né, eu tiro foto, eu filmo, eu boto na internet, eu boto nas redes sociais, para lembrar. Então, uma vitória, ela é lembrada. Então, lembre-se das suas vitórias sempre. Traga à memória as suas vitórias. Aquilo que você venceu, os problemas que você venceu, a vitória que você teve, traga sempre a memória para que ela possa elevar a sua fé. Né? E aí, por último, eu queria pegar dizendo o seguinte, para a gente finalizar, eu vou ler a conclusão da revista, mas eu queria lembrar para vocês Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 20, que é a armadura de Deus. Né? Então, quando você for a uma batalha, cinja-se da armadura. Né? Como diz lá no versículo 10, diz assim, no versículo, a partir do versículo 13, eu falei 10, mas é porque a proteção do cristão tem um lá, mas a descrição da armadura está no versículo 13, né? O texto da armadura é do 10 ao 20, mas a descrição da armadura começa no 13. Então diz lá, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então quando vier o problema, quando vier o gigante, pega a armadura e veste. E aí ele diz lá, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, você pega a armadura, veste essa armadura e você vai permanecer inabalável. E qual é a armadura? Ele vai e diz lá, couraça da justiça, proteja seu coração, né? Crendo na justiça de Deus. Né? A couraça da justiça. Proteja seus pés, calça seus pés com a preparação do evangelho da paz. Então, prepare os seus pés, a base, os seus pés vão estar protegidos com o evangelho, com a boa nova e com a boa nova de paz. A paz que excede toda e qualquer compreensão estará sempre com você. Você vai ser equilibrado, você vai ter equilíbrio, você vai se estabilizar. As coisas não vão te abalar de maneira enorme. Né? Pegue também o escudo da fé. Então, bote a fé na frente, bote a fé te protegendo, bota o escudo da fé lá. A fé vai dizer assim, olha gigante, você vem para mim com armas, eu vou contigo com o Senhor dos Exércitos. Bota o escudo da fé lá na frente. Né? Pega o capacete da salvação. Entenda que você é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, se você é salvo, nada nem ninguém te aparta do amor de Deus. Nada nem ninguém. Então, bota o capacete da salvação, coloque lá. Guarde teus pensamentos. Bota nos teus pensamentos dizendo o seguinte, olha, eu sou salvo, eu sou filha do Deus vivo. Jesus pagou um alto preço na cruz por mim. E por último, pegue a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, ou seja, tenha sempre a palavra de Deus para você guerrear. Foi assim que Jesus, quando foi tentado, ele combateu o diabo. Ele combateu o diabo, a espada dele era a palavra. Então o diabo vinha, ele repetia a palavra. O diabo vinha, ele falava assim, diz o Senhor, então ele vinha com a palavra. Tá? Então toda vez que você for afrontado por um gigante, traga a palavra, guerreie com a palavra. Diga a palavra, declare a palavra, fale a palavra, declare mesmo como um ato de fé, para que o mundo natural e o mundo espiritual possam ouvir e isso se transformar e transformar a realidade à sua volta. Amém? Então, para encerrar, eu vou ler o finalzinho aqui da revista, a conclusão da revista, para a gente poder encerrar. Então diz assim, a conclusão da revista. A história de Davi não se limita a esse relato. E se lermos com atenção, vamos ver que ele foi uma pessoa com falhas como nós. A gente já comentou isso durante a aula. Mas em todo o registro de sua vida, vemos um homem de fé, sincero com Deus,
com um coração ensinável. E isso é o que o Senhor espera de seus filhos e filhas. Inspirar-se na obediência de Davi, na sua proatividade e, sobretudo, na sua fé em Deus, nos ajudará a vencer os problemas e desafios que nos sobrevêm. Amém? Que o exemplo de Davi possa nos inspirar e que a gente possa agir com fé, agir, ser proativos e olhar o problema e dizer assim: problema, eu vou para ti com o Senhor dos Exércitos e você saberá que há Deus em Israel. Amém? Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau!